Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta sexta-feira, em que nós celebramos o tempo do Natal antes da Epifania. E o texto de hoje se encontra lá na primeira carta de São João, capítulo 2, versículos de 22 até o 28, que nos diz assim: Caríssimos, quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? O anticristo é aquele que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho também não possui o Pai. Quem confessa o Filho, possui também o Pai. Permaneça dentro de vós aquilo que ouvistes desde o princípio. Se o que ouvistes desde o princípio permanecer em vós, permanecereis com o Filho e com o Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Escrevo isso a respeito dos que procuram desencaminhar-vos. Quanto a vós mesmos, a unção que recebestes da parte de Jesus permanece convosco. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. A sua unção vos ensina tudo, e ela é verdadeira e não mentirosa. Por isso, conforme a unção de Jesus vos ensinou, permanecei nele. Então agora, filhinhos, permanecei nele. Assim poderemos ter plena confiança quando ele se manifestar e não seremos vergonhosamente afastados dele quando da sua vinda. Amados irmãos e irmãs, a liturgia vai nos apresentar, até a próxima semana, as primeiras leituras sempre dentro da primeira carta de São João. E o tema clássico da primeira carta de São João é exatamente sobre a dinâmica do amor. Mas tem uma coisa escondida que algumas pessoas não sabem. O texto também é escrito especialmente diante de alguma tendência pré-gnóstica. Não posso dizer que ela já é gnóstica, porque o gnosticismo só apareceu depois. Mas que ela trazia algumas pessoas com características do gnosticismo. Vou tentar explicar para vocês de modo bastante didático. Nós temos algumas pessoas que se sentiam tão santas, mas tão santas, porque tinham tido uma revelação sobrenatural, porque tinham sido escolhidas de modo sobrenatural por Deus e, portanto, elas não erravam, não pecavam, não necessitavam de conversão, não precisavam de conversões dos apóstolos e, inclusive, essa galerinha acabava negando que Jesus era de fato o Messias. Então elas praticamente se colocavam no lugar de Cristo. E aí o texto vai tentar rebater muito dessas situações que estão aqui. Então vamos começar a analisar alguns detalhes. Quando o texto diz: quem é um mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? O termo Cristo quer dizer ungido, o Messias. Então não é que as pessoas negavam que Jesus tinha vindo ao mundo. De fato, Jesus é uma figura histórica. Mas eles negavam que Jesus era o Messias prometido pelos profetas lá no Antigo Testamento. E aí, o próprio autor da carta vai dizer que isso é o anticristo. Ou seja, aquele que nega a verdade, né, que nega uma verdade então revelada. Ele tanto acaba negando, pois, o Pai, como também nega o Filho. Por quê? O autor já entende essa intrínseca relação entre o Pai e o Filho. O Pai e o Filho, no quesito natureza, são exatamente um. E aí ele vai falar, inclusive, que quem nega, né, quem confessa o negar, confessar o negar é negar a divindade do Filho, negar que de fato Jesus é Deus. E confessar o Filho também é professar, especialmente publicamente, a sua fé. Depois o texto, do versículo 24 em diante, começa a falar muito de um verbo específico. No versículo 24 ele aparece duas vezes, ou melhor, três: permaneça, permanecer e permanecereis. Depois vai aparecer mais uma vez no versículo 27, permanece, depois permanecei, e depois aparece de novo no versículo 28 o termo permanecer. São 6 vezes o verbo aparecendo nesse texto. Então a gente pode até refletir juntos que talvez a palavra-chave, né, que salta aos olhos aqui é exatamente o verbo permanecer. E é interessante pensar sobre o permanecer. Nós temos uma comunidade que está sendo atacada por questões pré-gnósticas. Nós temos um povo que não acredita que Jesus é de fato Deus. Então, a gente pode começar a refletir agora que todos nós que estamos naquele campo ali, corremos o risco de cair. Corremos o risco de desistir da caminhada. Né? E o que seria então permanecer? É estar firme. É não balançar de um lado para o outro. E quando é que nós conseguimos permanecer? Quando nós focamos em Jesus. Sabe por quê? Eu saio do texto agora para fazer essa reflexão com vocês.
Todas as vezes que nós vamos focar nas pessoas, a gente começa a ver defeitos, picuinhas, contendas, problemas. Pode escrever o que eu estou lhe falando. Olhar para as pessoas gera em nós um grande risco. Risco esse de desanimar quando eu vejo as pessoas que não seguem as coisas direito, né? Porque fulano diz uma coisa e faz outra, aí eu vou me desmotivando, eu vou me magoando. Tem pessoas que focam nos líderes, né? Porque o meu líder foi grosso comigo, porque meu padre falou assim comigo, eu começo a desistir. Todas as vezes que você coloca como centro das suas decisões os outros, atitudes errôneas dos outros, pode ter certeza que permanecer vai ser muito difícil. Mas quando a gente foca em Cristo, especialmente lembrando dessa promessa que Ele nos traz, que é a vida eterna, eu digo, eu vou lutar porque eu quero ir para o céu. Eu vou permanecer porque eu quero ir além. Eu quero carregar a minha cruz porque eu desejo um dia ir para o céu. Está vendo qual é a diferença? Então a gente pode refletir muito disso também, né? Trazendo para os tempos de hoje. Naquele tempo eram esses problemas. Hoje também temos outros. Temos um mundo que vai olhar para o cristianismo como algo totalmente antiquado. A ganância do dinheiro cada vez fala mais alto e tem pessoas que acabam, caindo nessa dinâmica. E aí eu esqueço o cristianismo de verdade para pensar em dinheiro. O foco parece que é ganhar dinheiro. As nossas reuniões não falam de Cristo, mas falam de dinheiro, 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 dinheiro. Tudo errado. Então que a gente possa hoje, à luz dessa primeira leitura, pedirmos a Deus a graça. Senhor, que eu foque em Ti. Que eu permaneça na Tua vontade. Que eu permaneça nos Teus mandamentos. Que eu permaneça fiel às Tuas promessas, fiel à Tua palavra. Mesmo que os ventos contrários batam e tentem me levar para a direita ou para a esquerda, mas eu quero permanecer fiel ao Senhor. Espero que você, amado irmão e irmã, realmente tente lutar por isso, porque é uma luta, tá bom? Permanecer não é fácil. Mas lembremos que a permanência gera em nós a graça da vida eterna. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo aqui no canal daqui a pouco, às 7 horas da noite, para que juntos também estudemos o Evangelho que a Igreja nos apresenta para este dia. Até mais.